Nessa segunda edição do Rumo Entrevista, trazemos a professora Maria Rita Alves Ferreira da Silva. Ela que tem uma grande atuação não só na área da educação aqui no município de Valente, no território do Sisal da Bahia, mas também no movimento social. E é justamente a sua atuação junto à educação com o movimento social aqui na região que vão servir como temas para a nossa entrevista. Muito obrigado por estar aqui com a gente hoje. É um grande prazer participar deste momento, dessa nova oportunidade que está surgindo em nossa região, em nossa Valente, e poder contribuir um pouco da minha experiência de vida para o andamento desse trabalho. A gente estava conversando antes da entrevista começar e é impressionante pelas informações que a senhora me passou que o movimento social do território do Sisal, a atuação de um terceiro setor, de um agente que não é o governo, nas comunidades, na sede, começou com as igrejas. Com a igreja, né? Foi a igreja católica. A senhora falou também da atuação dos padres italianos que vieram para cá. Como é que começou isso? Desde o meu tempo de garota, né, na nossa comunidade onde eu morava, havia sempre uns encontros de família através das rezas de santo. E esse jeito que a gente tinha de algum tempo realizar esse encontro na família de Dona Maria, de seu José, dos vizinhos, com a chegada dos padres italianos, nos ajudou a entender melhor essa caminhada que lá já existia. Passou a colocar nas nossas mãos a Bíblia. Com a chegada dos padres italianos, que começou a acompanhar essas comunidades e fazer reflexões baseadas na realidade da vida do povo, a gente começou a ter um trabalho diferenciado na comunidade. Não ficou só em louvores, em rezas e em encontros, mas passou também a refletir a nossa realidade, das nossas alegrias e também das nossas tristezas, das nossas dificuldades, dos problemas que a gente enfrentava. Daí foi um pulo para chegar na atuação dos sindicatos. Daí foi um pulo com muitas lutas, com muitas discussões, com muitos encontros que aconteceram com os trabalhadores para chegar ao sindicato dos trabalhadores rurais, que foi a conquista dos trabalhadores terem o sindicato sobre o seu controle, sobre o seu poder, a sua administração. O trabalhador rural nessa época era antes desse período pré-sindicatos. O que não vinha do governo também não tinha outra fonte de... Não via em momento nenhum assistência. As estradas eram ruins, escolas era difícil, eram aquelas escolas multisseriadas, né? Com uma estrutura física e de mobiliários muito precário. A saúde também tinha muita dificuldade. O trabalho para o homem do campo era o trabalho sempre braçal, não tinha tecnologias nenhuma, não chegava avanços, era aquele trabalho bem rudimentar. Uma comunidade rural, para ter uma cisterna para captar água, era uma raridade você encontrar. Hoje já existe uma mudança imensa. Com a chegada dos sindicatos, começaram também os movimentos de mulheres. Como é que vocês atuavam? A senhora que fez parte deles. Como eu estava com o pé na educação, que também trabalhava essa parte dessa discussão dos direitos dos trabalhadores da área da educação, através da Associação dos Professores, chamada APLB, eu também estava nessa batalha com outras colegas e outros colegas. E na igreja, através das comunidades eclesiais de base, a gente era sempre convidado a participar dos movimentos que existiam no sindicato, principalmente o movimento de mulheres. Juntava mulheres da zona urbana e da zona rural. Claro que da zona rural
Era bem mais porque o sindicato era os trabalhadores rurais, então isso favorecia essa participação. Mas eu sempre estive presente, a gente discutindo as questões próprias das mulheres, a saúde, qual era o acompanhamento de saúde que a gente tinha no município que precisava ter, a questão da discriminação, dos preconceitos com a mulher, que a mulher era para ficar em casa só trabalhando, só cuidando da cozinha, só cuidando do fogão. Então, lá naquele tempo, a gente já discutia que não era o lugar da mulher onde ela quisesse estar e ela pudesse estar, e ela se sentisse bem em estar. Então, a gente já discutia essas questões lá no movimento de mulheres. E como a gente levava isso para sair das quatro paredes do sindicato? Através de encontros do 1º de maio, Dia do Trabalhador, a gente estava sempre presente. O 8 de maio foi uma conquista das mulheres. O feriado do 8 de maio em Valente foi uma luta, uma batalha das mulheres. A gente estava sempre presente na sessão da Câmara e conseguimos fazer um documento com muitas assinaturas e a Câmara, na época, considerou legal e oficializou o 8 de março. Estamos falando de um período que ocorria a ditadura militar? Exatamente. Como era sentido numa região como o território do Sisal da Bahia, ainda por cima na zona rural, esse período? Porque a gente vê fotos de protestos, gente apanhando na rua, correria nos grandes centros. E aqui? Como é que vocês percebiam esse clima? Então, eu vou fazer uma retrospectiva do meu tempo de estudante, que eu tinha uma professora que foi muito sábia, eu considero até hoje muito sábia, porque em plena ditadura, o colégio era só para ensinar o ler e escrever, mas ela, na sabedoria dela, ela colocava temas muito instigantes e muito perigosos para a época, né? E isso ela despertou nos seus alunos esse desejo de mudança. Então, eu vim já com essa cabeça, mas não percebia que tinha esse fechamento, este perigo. E aqui em Valente, a gente trabalhou dentro das organizações, nos movimentos, não tinha tanta perseguição. Aqui, localmente, a gente não sentia. Eu acredito que no período que eu estava lá na zona rural, trabalhando na catequese, no grupo de jovens, nas comunidades, era um período mais difícil, né? Exatamente. Mas lá, como a gente fazia o trabalho com assessoria de quem estava acompanhando os grandes movimentos, fazia de uma forma cuidadosa para nossas vidas e para as vidas deles também. E a gente foi discutindo os nossos problemas, nossas dificuldades, sem muitos atritos. A senhora só ficava por aqui, ia para outros lugares e tinha outras vivências? Não, eu participei de alguns encontros em Salvador, no período da Constituinte, né, que a gente ia levando as propostas, as emendas da vida do povo, e lá a coisa não era fácil não, estava lá a força militar, né, toda a nossa espera, com todo o armamento, e a gente tinha que ficar lá no silêncio, né, todo mundo quietinho. Quando começava uma manifestação mais séria, aí tinha a luta vinha para cima da gente de forma segura. Não era coisa fácil, não. Tínhamos que ou enfrentar para levar a porrada, ou tínhamos que correr. E geralmente a maioria, procurava se livrar, porque a força era séria mesmo. Como é que a senhora vê hoje o perfil das pessoas que fazem movimento social? Em termos de geração? Hoje eu vejo o povo muito imediatista, quer resultados imediatos. E quando esses resultados não chegam, parece que as pessoas se desanimam, se desencantam e deixam para lá. O que antes não era assim.
eu acho que nós sonhávamos mais e desejávamos mais de forma coletiva. A gente trabalhava, eu, falando por mim e por muitas pessoas, voluntariamente. E nós tínhamos um alimento que era o olhar o outro como se fosse você. O bem que você quisesse fazer a si, que fizesse ao outro. A gente tinha essa educação popular, religiosa, social, como a gente queira chamar, e tinha esse sonho de ter mundo melhor. E fazíamos o trabalho voluntário. Ninguém ficava tão triste, tão desesperado como eu vejo hoje. Hoje eu vejo as pessoas ficando muito nervosas, muito rápido, muito preocupada, não vê resultado, não tem dinheiro. Eu sei que o sistema hoje puxa muito para isso, né? O sistema capitalista, que naquela época era também. Mas a gente tinha esse sonho de um mundo melhor. Apostava mais no capital humano. Hoje tem que ter o recurso, tem que ter... Apostava no capital humano, apostava no querer o bem. E hoje eu estou vendo muito essa coisa assim, se não der resultado imediato, vamos deixar para lá, que ninguém está ligando mais para ninguém. Então é uma coisa assim, meio diferente. Nas últimas 2 décadas, houve um fortalecimento muito grande do movimento social em função principalmente de projetos, acesso a recursos. Hoje a gente tem muita gente empregada no terceiro setor, né? Tem uma coisa aí que são as bandeiras de luta. A gente tinha bandeira de luta e hoje parece que as pessoas não enxergam mais bandeira de luta, que elas estão aí para serem vividas. E o que você coloca realmente do acesso aos projetos, aos recursos financeiros, que empregou realmente muita gente, que trouxe uma vida melhor, mais tranquila. Eu acho que, por um lado, trouxe muitos benefícios, mas, por outro, trouxe esse olhar do dinheiro e que, como não tem para todos, os que não conseguiram, parece que perderam o desejo de que se consiga, se tenha para melhorar de vida. Porque o voluntariado ajudou muito a chegar a essa questão dos projetos. Por que nós, por exemplo, a agricultura familiar, a parte técnica hoje tem muitos investimentos na área educativa, na área cultural? Foi por conta de bandeiras de lutas, de pessoas que lutaram no passado sem remuneração, voluntariamente. Então, se hoje só se fizer por dinheiro, eu acho que as lutas acabam. Porque quando o dinheiro acaba, o povo não quer fazer mais nada. Parece um sonho, uma utopia o que eu estou falando aqui para vocês. Mas ficar de braços cruzados, se você vê um grupo de pessoas que está querendo construir, por exemplo, um grupo de artesanato em um lugar. Eu lhe falo agora de uma experiência que eu estou vivendo. Como eu me distanciei um pouco dessas lutas sociais, por uma escolha minha, né, no meu andar de vida. Pelo menos de forma institucionalizada. Né? Institucionalizada, exatamente. Porque quando eu vejo alguém fazendo alguma coisa que está precisando de ajuda, eu não aguento não. Eu estou tentando dar uma mãozinha, né? A ajuda é necessária. E a utopia também nos move. Ter esperança. E ter esperança de braços cruzados e pés parados não vai muito à frente. A gente tem que caminhar, tem que dar passos. Então, voltando para a questão do imediatismo e da formação e dos apoios que eu estava falando, um exemplo que eu vou te dar. A gente está tentando organizar na comunidade onde eu moro um grupo de artesanato. E a dificuldade do resultado, porque as pessoas querem fazer o artesanato e quer imediatamente ter retorno. E isso desanima quando não tem o retorno. Mas tem outro lado importante, que a gente está trabalhando nessa linha da autoestima das pessoas, de você ter encontro com as pessoas para estar conversando, trocando ideias, principalmente as senhoras que quando chegam a uma certa idade,
elas ficam muito distantes das pessoas, da família. A família sai toda de casa, fica sozinha. Então, nesse aspecto, é riquíssimo se fazer um trabalho assim. Mas nem todo mundo está disposto a contribuir, a colaborar. E o mundo precisa ainda disso. E vai precisar sempre. Eu tenho acompanhado nos últimos anos a grande mídia, quando se fala em ONG, é impressionante. E é perceptível, principalmente pessoas dos grandes centros que não têm tanto contato com organizações sociais, né? A não ser ONGs ligadas a favelas, a projetos de subúrbio. Talvez essas pessoas até saibam mais o que é a atuação do terceiro setor. Mas, no geral, muitas pessoas no Brasil, o que sabem do terceiro setor é o que se fala na imprensa. E elas não falam muito bem quando falam. ONG no Brasil, às vezes, vai até xingamento para algumas pessoas. Mas o que seria, por exemplo, de um território como esse sem a atuação do terceiro setor? Eu acho que a palavra que eu fecharia, antes de fazer um comentário, seria um caos. Porque, veja bem, o que você coloca é verdade mesmo. Parece que o terceiro setor não existe para muitas pessoas. Mas, veja só, o terceiro setor, as ONGs, surgiram após a Segunda Guerra Mundial. Ficou muito esfacelado. Então, foi uma alternativa que pessoas encontraram para melhorar de vida, se organizando. E se a gente for olhar no nosso território, no nosso estado, no nosso território, em Valente, se não fosse as ONGs, nossa situação seria bem pior. Veja bem, o sindicato ajudou bastante os trabalhadores a buscar a questão da aposentadoria. Que antes o homem, para se aposentar, era com não sei quantos anos de vida. A mulher também não tinha nem direito à aposentadoria. Então, o terceiro setor, o sindicato, contribuiu muito com essa discussão e com a organização dos trabalhadores para essa conquista. Então, a APAEB, com os inúmeros projetos que ela conseguiu aqui para a mudança de vida das pessoas. A indústria de tapetes e carpetes, da fibra do sisal, além de agregar valor ao produto, a exportação, né? O emprego das pessoas. Quantas famílias empregadas já tivemos na indústria da APAEB? Hoje nós temos a Fundação APAEB, que é um segmento, né, que surgiu do Departamento Educativo da APAEB. Hoje ela tem vida própria, acompanhando inúmeros agricultores através de técnicas agrícolas, de grupos de mulheres produzindo, de grupos de artesãs, enfim. A associação de moradores que surgiu em tantas localidades. Hoje, raramente tem um bairro ou uma comunidade rural que não tem associação de moradores e que tem uma vantagem imensa. Então, tudo isso é terceiro setor, é ONG, são organizações não governamentais. Se não fosse essas organizações, como estaria o povo? Desorganizado, sem entender dos seus direitos, alheios. Isso eu estou falando um pouco da experiência aqui de Valente. Se formos olhar o estado da Bahia, os inúmeros grupos que tem, o Brasil, teria uma população aí muito grande mesmo, desassistida, porque só a parte governamental não dá conta. Nas últimas eleições, elas foram muito marcadas pela necessidade de ter tal porcentagem de mulheres, candidatas e tudo mais. Enfim, uma coisa um tanto forçada, mas que deve ser aproveitada, né? A abertura, de alguma maneira. E a gente tem visto outros movimentos, o futebol feminino agora com um pouco mais de destaque também por conta de políticas, de fomento, que tem que acontecer. Me parece que no movimento social a mulher já tem protagonismo há muito mais tempo, né? É verdade. A mulher ela ocupou um espaço no movimento social com mais segurança e mais determinação do que na parte política.
espaço que você, essa questão que você frisou aí, de ser um meio forçado, é verdade. Tem que ter X% de mulheres, mas as mulheres ainda não conseguiram ocupar essas vagas. Elas ainda não conseguiram entender que esse espaço é de fundamental importância para a vida dela e para a vida de familiares. Esse estreitamento, essa relação do movimento social com o governo federal durante quase 2 décadas, fez com que hoje o movimento social tivesse um telhado de vidro diante de tanta gente querendo jogar pedra, diante de tanta gente questionando, um país polarizado onde esquerda não presta para a direita e direita não presta para a esquerda. Como o movimento social tem muita gente da esquerda, então o movimento social não presta para a direita. A esquerda sofreu muito com essa mudança de cenário, né? Voltando à minha vida educativa popular, isso para mim é uma tristeza. Porque a gente, voltando a olhar o outro como se fosse você. Isso é difícil? É, mas é essencial. A esquerda é como se ela, o tempo que ela teve uma relação com o governo que beneficiou grande parte da população, não foi só a esquerda. Quem era da direita também se beneficiou com muitas coisas. Por exemplo, as universidades. Lá tem filhos da esquerda e tem filhos da direita. As inúmeras universidades que foram criadas, né? Aqueles projetos do Brasil Sem Fronteira, lá tem filhos da esquerda e tem filhos da direita. Então, trouxe benefício para ambos os lados. Só que a esquerda está sendo vista como se o governo errou, todo mundo que votou na esquerda ou que fortaleceu para que a esquerda chegasse lá estivesse errado também. Então, isso é prejudicial para o povo brasileiro. Nós precisamos rever e repensar como nós vamos caminhar como gente que quer um país diferente. Porque se continuar essa quebra de braço, que se chama, né? Ou é queda de braço, a direita é quem está certo ou a esquerda é quem está certa, só está perdendo o povo, porque os governantes adquirem seus espaços, governam muitos ao seu bel prazer, e a gente... Uns até transitam entre os dois Exatamente, lados. Uns transitam entre os dois lados e ficam tudo bem. E a gente? É importante falar de perspectivas e expectativas, que são duas coisas diferentes. Há um envelhecimento do movimento social. Eu falo do quadro de pessoas, por conta de uma série de questões, competitividade. Hoje em dia, muita gente que era para estar iniciando o movimento social está correndo atrás de vestibular e faculdade longe de onde ela mora, né? Pensar, como pensar o movimento social nas próximas décadas, num fluxo tão difícil, tão duro, tão rápido que a gente vive hoje? É o retorno às bases. Quem está ainda no movimento social, mesmo já cansado, envelhecido, tem que trabalhar com pequenos grupos e despertando, porque tem jovens que têm esse gosto, esse desejo, esse perfil. Então é voltar para as bases. Eu não vejo uma outra alternativa que não seja as bases. Na nossa região, como surgiu? Base. Então, para mim, é o caminho, porque mídia social acho que não consegue, grandes formações com grandes grupos não consegue, isso aí é apenas para celebrar momentos. É importante ter esses momentos maiores, mas é o trabalho de base, eu vou usar o termo que a gente usava bastante, é o trabalho de formiguinha. Professora Rita, eu agradeço pela sua participação no nosso programa, nossa segunda edição do Rumo à Entrevista. Era importante a tua participação porque a gente quer trazer aqui pessoas que vivenciaram, não apenas pessoas que estudaram. É fácil trazer um especialista, um antropólogo, um sociólogo e tudo mais, mas
acho que é evidente para quem assistiu o quanto a senhora está aqui desde a raiz, desde o começo das coisas, e vivenciou muitas experiências ao longo do desenvolvimento, da criação de muitas entidades. A sua atuação trouxe tantos elementos aqui para essa entrevista. Agradeço muito pela tua participação. Então, foi um prazer imenso eu poder participar desse momento, trazendo para vocês um pouco da minha história de vida. E quero desejar um bom trabalho, que esse entusiasmo que você tem continue para animar outras pessoas a construir histórias, e histórias para um mundo melhor. Direto do estúdio Vento Bravo, aqui de Valente, eu finalizo essa entrevista e agradeço mais uma vez. Gente, até a próxima.